Estaremos hoje a falar sobre a geração corrompida e perversa. O que é uma geração corrompida e perversa? Qual é o dever do crente no meio de uma geração corrompida e perversa? Vamos juntos até ao fim da mensagem para aprendermos a palavra de Deus. Esta nossa geração assemelha-se à geração de Noé e de Sodoma e Gomorra. Gerações que andaram longe dos desígnios de Deus, fazendo o que era contrário à natureza, vivendo de forma dissoluta, esquecidas de Deus e de tudo o que Ele ordenara. Gerações de uma moral decaída, onde o natural era pervertido e os pensamentos tóxicos do homem conduziam a sociedade à geração longe de Deus. E é curioso que o mundo gira e hoje estamos no mesmo dilema da geração pré-diluviana e de Sodoma e Gomorra. O que é uma geração corrompida e perversa? Vamos abrir o texto bíblico em Gênesis capítulo 6, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que é uma geração corrompida e perversa? É uma geração onde a maldade se multiplica e os pensamentos são maus continuamente. A Bíblia diz que quando Deus reparou para a geração de Noé, Ele arrependeu-se de ter criado o homem. Deus entristeceu-se ao ver o estágio em que aquela geração se encontrava. Um estágio abominável, um estágio de total corrupção e perversão. Então, a Bíblia diz que Deus, quando repara aquela geração, Ele arrepende-se de ter criado o homem. A pergunta é: qual era o pecado daquela geração? Se formos a ver Gênesis capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Não havia espaço para o bem, não havia espaço para a paz, havia violência por toda a terra. Se queres entender a gravidade desta violência, é só reparar para Gênesis capítulo 4, versículo 23, a Bíblia fala-nos de Lameque, descendente de Caim, que estava gabando-se diante das suas duas esposas. Note que a poligamia, que é pecado, era comum naqueles dias, mas Lameque, ele estava a gabar-se diante das suas esposas, dizendo que, olha, eu matei um homem porque me feriu, matei um jovem porque me pisou. Tenta imaginar a frieza deste homem. Tenta imaginar uma sociedade com tantos Lameques. Era uma sociedade onde não havia o perdão. E Jesus, mais tarde, vem nos falar no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 38. Vamos lá ler rapidamente. Mateus 24, versículo 38. A Bíblia diz o seguinte: Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, Jesus Cristo vem falar que, olha, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, pessoas comiam, pessoas bebiam, pessoas casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mas onde está o mal com essas coisas? O problema é que essas ações eram praticadas longe de Deus. Esta geração, ela vivia para a comida. Era uma geração que vivia para a bebida. Era uma geração cujos seus casamentos eram pecaminosos. Não honravam a Deus. Os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Eu quero ver a sua resposta no comentário. Diga-me o seu nome e de onde você fala, para que nós possamos juntos aprender a palavra do Senhor. Quem são os filhos de Deus? Em Gênesis capítulo 6, versículo do número 2. Agora, qual é a diferença entre a geração de Noé e a nossa geração? A grande diferença é que a nossa geração é bem pior. Por que então Deus não nos destrói? Por que então que Deus não consome essa geração na sua ira? Eu darei a mesma resposta que o profeta Jeremias deu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queres falar de violência? Em Gênesis, Lameque matou um homem porque lhe feriu, matou um jovem porque lhe pisou. Mas nessa nossa geração, não precisamos disso. Pessoas entram na casa de inocentes, matam o pai da casa,
violam a esposa, violam as filhas e depois massacram-os e deixam a casa e vão-se embora. Já não existe o afeto natural, já não existe o amor ao próximo. A geração está totalmente corrompida e pervertida. Queres falar de bebida? A geração de Noé bebia. A nossa geração bebe e ainda consome drogas pesadas, como crack, cocaína, suruma, ou seja, maconha, e outros estupefacientes pesados. Jovens sem futuro, destruídos pelo álcool e pelas drogas. A sociedade está perigosa por conta dos bandidos e malfeitores criados por causa do álcool e das drogas. Queres falar dos casamentos ilícitos? Em Gênesis, os filhos de Deus juntavam-se, casavam-se com as filhas dos homens. Mas na nossa geração é bem pior. Os filhos dos homens casam com filhos dos homens. As filhas casam com filhas. O homem pede em casamento o homem igual e a mulher pede em casamento a mulher igual. E eles formam o que vão chamar de casamento, mas nós chamamos isso pelo nome certo. Isso é aberração, isso é sodomia, isso é imoralidade, isso é abominação, isso é pecado. Eles adotam crianças para chamar um homem de mãe, para chamar uma mulher de pai, invadindo, destruindo a moral de uma criança, pervertendo o pensamento de uma criança. E ainda vai mais além do que isso. A humanidade hoje está relacionando-se sexualmente com animais, o que é expressamente proibido, o que é imoral, o que é abominação diante de Deus. Mas o homem está fazendo. É essa que é a nossa geração. Deixaram o uso natural e Deus os abandonou às suas paixões, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, do versículo 18 para baixo. Qual é o dever do crente no meio desta sociedade corrompida e perversa? Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Qual deve ser, ou qual é o dever do crente no meio de uma geração corrompida e perversa? É resplandecer como astro no meio dela. O crente deve resplandecer no meio desta geração corrompida e perversa. Um astro brilha, um astro ilumina, um astro dissipa as trevas, trazendo clareza ao universo. O crente é chamado a iluminar nesta geração corrompida e perversa. O Senhor Jesus diz que vós sois a luz do mundo. É curioso que a sociedade está cada vez mais perdida e pervertida. A pergunta é, será que os crentes de hoje estão verdadeiramente a iluminar esta geração corrompida e perversa, ou estão sendo consumidos pelas trevas do pecado? Esta é a pergunta que fica. O que significa resplandecer como astro? Com certeza, não é colocar luzes em volta do corpo e andar na escuridão da noite. É agir de forma diferente a essa geração corrompida e perversa. É ser como Noé. Enquanto os outros comiam, enquanto os outros bebiam, enquanto os outros casavam e davam-se em casamento, longe da presença de Deus, Noé estava construindo a arca, obedecendo ao seu Deus. Cada cristão é chamado a fazer diferença no meio dessa geração corrompida e perversa. Não os covardes, não os hipócritas, não cristãos que têm vergonha de se posicionar diante dessa geração corrompida e perversa, mas crentes que estão dispostos a iluminar as suas casas, a iluminar a sua comunidade, a iluminar a sua cidade, a iluminar a sua província, a iluminar o seu país, a iluminar o mundo inteiro. Vamos nos posicionar diante do pecado. Este é o tempo certo para que esta geração volte para a presença de Deus. Moçambique, Brasil, Angola, Portugal, países dos Palopes, o mundo inteiro, não esperem a destruição deste mundo para perceberem que Noé já está dentro da arca. Construa a sua arca agora, construa a sua arca hoje. Construir a sua arca é depositar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
É crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Partilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possível. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe.